Bom dia, pessoal. A gente não vai ter aula presencial essa semana, né? Mas eu tô soltando uma aula para vocês assíncrona, para vocês poderem já tendo um conhecimento com programação e para a gente poder utilizar as outras aulas também, dar uma avançada nesse conteúdo e poder fazer na aula exercício prático e tirar dúvida de trabalho e essas coisas. Então vamos lá. Na aula passada a gente viu o que é algoritmo, o que é programa, qual que é a diferença entre eles. Então aqui, programa é uma sequência de instruções em alguma linguagem compreendida pelo computador. Aqui nessa disciplina a gente vai aprender a escrever programas de computadores que implementam algoritmos para resolver problemas específicos. Então, como a gente viu, o que é um algoritmo, né? É uma sequência de instruções bem definidas. E ela não pode ser ambígua e tem que ser finita, né? E aí nós vimos também que nós fazemos algoritmos o tempo todo. Então, tudo que nós fazemos é um algoritmo, a gente segue uma sequência de instruções, a nossa rotina pode ser um algoritmo, e não necessariamente a gente utilizava esse nome para esse processo, né? E o que é um programa? Um computador ele não entende o que a gente fala, né? Não entende o nosso linguajar, não entende as nossas ações. Então a gente precisa de alguma forma traduzir isso para ele, né? Então, por exemplo, se você vai tentar falar em português com alguém de outro país, talvez a pessoa não entenda. Então você tenha que converter, né, fazer a tradução para a linguagem que ela fala. Aqui é a mesma coisa. O computador não entende o nosso português, por exemplo. Ele entende a linguagem própria dele, né? Então a gente precisa converter. Para isso, a gente faz um programa que ele é feito em alguma linguagem de programação, que ele vai ter essa sequência de instruções passadas de alguma forma que o computador entende. E novamente, aqui nós vamos implementar para problemas específicos. Quando eu digo específico, não quer dizer problema único. Então, por exemplo, se eu falar, vamos resolver um problema de calcular a área de um quadrado, não significa que é um problema específico a ponto de ser a área de um quadrado de tamanho 4, a área de um quadrado de lado 7. Não é um problema único, é a área de um quadrado. Se eu sei a fórmula da área, eu faço isso para qualquer uma, então é o problema específico, então é o problema da área do quadrado. Os valores de lado específico, isso a gente vai generalizar, utilizando variáveis e deixando nosso problema mais simples, né? Mais genérico. Para solucionar um problema, o computador envolve vários passos, né? Um é entendimento do projeto, do problema, fazer análise, a criação de uma sequência de operações ou ações que, quando executadas, elas vão produzir a solução para um problema, a execução da sequência de operações e a verificação da adequação da solução. Então, vamos partir agora mais especificamente de cada uma. Entendimento do problema. Então, a gente fazia toda a análise. Não adianta eu querer sair programando, resolvendo o problema se eu nem entendi o que está acontecendo. Então, a primeira coisa de tudo, lê o problema, entende o que está envolvido, o que eu preciso fazer no cálculo, quais são as minhas entradas, qual que é o meu processamento, qual que é a minha saída. Entender o problema em si. Então, aqui cai muito igual, por exemplo, exercício de vestibular. Não é simplesmente sair resolvendo. Você tem que ler, interpretar e aí sim trabalhar em cima daquilo. Depois a gente tem a criação de uma sequência de operações, né, ou ações, que quando executadas produzem uma solução para o problema. Então agora que eu entendi o que o meu problema faz, né, o que é esperado, aí sim eu vou criar uma sequência de ações para eu poder resolver ele. Então eu só consigo criar uma sequência de ações se eu sei o que eu tenho que fazer, né? Depois nós temos a execução dessa sequência de operações, então é de fato realizar. E por fim, a gente tem que saber se o que a gente fez está certo. Então a gente tem que verificar a adequação da solução. Então não é porque o computador fez o que a gente mandou que está certo. A gente tem que ver se aquilo faz sentido. Se você mandar o computador fazer uma coisa nada a ver, ele vai fazer. E não significa que está certo, tá, gente? E aí aqui a gente tem, então, o que é realizado pelo computador e o que é realizado por pessoas, né? Então, não é simplesmente, o computador, tudo vai ser feito por computador. Não.
tem uma grande parte, na verdade a maior parte, é feita por nós. Então, entender o problema. Quem faz isso são os humanos. Um computador não pensa, ele não entende o seu problema em questão. Então, é você que vai fazer isso. Quem vai criar a sequência de operações também é você. O computador, ele vai simplesmente executar. E ele não vai ver se faz sentido, tá? Ele só executa mesmo. E quem vai saber se está certo é você também, né? Porque se você que entende o problema, você que vai saber ver se a resposta está correta. O computador não sabe, né? Ele simplesmente faz. Então aqui vocês estão vendo que o maior trabalho ele é dado para a pessoa. O computador basta que ele execute. E a gente tem que verificar a adequação da solução para ver se as coisas fazem sentido, tá, pessoal? Não significa que a sua resposta é só porque ela está certa que ela está adequada. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema que eu preciso tomar uma decisão muito rápida, eu preciso que a solução seja tomada rápida, né? Então, eu tenho um sistema de não sei, por exemplo, eu aplico faço investimento, né? Mexo com bolsa de valores, e aí eu tô vendo que as ações estão caindo, e isso tá rápido, e aí eu faço um programa, então, que ele verifica, se a ação estiver caindo, ele vende as minhas ações, ou faz alguma coisa do tipo, para que eu não tenha tanto prejuízo. Então, vamos supor que nesse caso ele deixa de investir em alguma coisa, né? Não sei, um exemplo muito simplório, né? Não é assim que ocorreria mesmo. Mas vamos supor que se estiver caindo muito valor, eu tenho que tomar a decisão de vender para eu ainda vender por um valor, minha ação por um valor que está razoável, né? Para não desvalorizar ainda mais. E aí vamos supor que eu preciso tomar essa decisão muito rápido, porque está caindo muito rápido isso. E aí o meu algoritmo, minha solução, né, meu programa no caso, ele toma a decisão certa, ele fala, bom, tá na hora de vender, só que ele demorou para tomar essa ação. Então, você perdeu muito dinheiro nesse caso, porque você deveria ter vendido a ação mais cedo, só que o seu programa ele demorou tanto para dar resposta que ele deu certo, que é venda a ação. Mas ele deu no momento errado, muito tardio, então você perdeu dinheiro. A resposta tá certa? Tá. Ele decidiu que tinha que vender a ação. Porém, não foi adequada. Você esperava que ele tomasse essa ação mais rápido para você, né? Para você ter menos perdas. Então, aí nós temos um exemplo. Então, só lembrem-se disso. Não é porque tá certo que tá adequado. E aí depende, né? Do que você tá aplicando. Assim que a gente tem o nosso problema bem definido, a geração do programa ela vai passar por duas fases, que é o projeto da solução e a implementação. E é aqui que a gente define se a gente quer aprender programação do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito difícil é corta a parte de projeto da solução e vai direto para a implementação. Ou seja, você fica com dois problemas em um. Enquanto você tem que aprender a resolver o problema de uma forma lógica, você tem que ao mesmo tempo aprender como que você programa aquilo. Então são duas coisas que a gente não sabe e tem que fazer de uma vez. Então é muito mais difícil. Se você quiser o jeito fácil de aprender programação, é o seguinte: faz as duas fases. Projeta a solução e depois implementa. O que é o projeto da solução? É a criação de um modelo da solução para o problema proposto na forma de um algoritmo. Então, você vai pensar na solução, esquece programação, esquece Python, esquece C, esquece qualquer coisa, não existe computador. Pensa na solução, você não vai escrever código, você vai escrever a solução. Pode escrever do jeito que você quiser. Eu quero escrever em português, escreve. Quero fazer um desenho em quadrinhos para ilustrar a passagem temporal do algoritmo. Escreve. Quero fazer uma redação. Também tá certo. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, desde que vocês tenham essa sequência de passos, ok? Vou fazer a sequência de passos, elaborando a solução. Então, o que eu preciso para resolver esse problema? E aí, quando você tem isso, o algoritmo é independente da linguagem de programação que você vai utilizar. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é, se você vai falar oi para alguém em português, a ideia é você cumprimentar a pessoa. Então, você vai falar oi.
Se você quer falar oi para uma pessoa em inglês, você vai falar, sei lá, hello, hi, algo do tipo. Você teve que fazer essa conversão, mas a ideia de cumprimentar foi igual para as duas. Você tinha a ideia de cumprimentar a pessoa. O que mudou? A linguagem que você falou, se você falou em português ou se você falou em inglês. Mas a ideia continua a mesma. Aqui é exatamente igual. A ideia da solução é a mesma. A linguagem é independente. Depois que você programa a resposta em Python, passar isso para Java é ok. Passar isso para C é ok. Então, o difícil é fazer a lógica. Depois que você fez a lógica, você implementa. O que é implementar? Essa transformação do algoritmo em alguma linguagem de programação. E aí aqui a gente chama bastante de codificação, que é onde você vai escrever o código em si, tá? E aí, no caso, a gente na disciplina vai usar a linguagem de programação Python, mas dependendo da aplicação, de onde você trabalha, de vários outros requisitos, pode ser que você tenha que utilizar uma outra linguagem. Então, por exemplo, vocês usam no curso bastante R. Então, talvez R seja mais adequado para alguma outra disciplina. Para outra, pode ser que seja Python. Depende da aplicação, né? Qual que é o objetivo de vocês ali. Quais são as ferramentas que cada linguagem pode oferecer. Então, eu posso fazer alguma coisa que era em R no Python? Pode, mas às vezes o trabalho que você tem é muito maior e não compensa. E a mesma coisa é o contrário, né? Então, você tem que ver o que se adequa ao seu modelo. Então, a gente já viu que o programa é para a gente poder escrever numa linguagem que o computador vai entender, né? Mas e o algoritmo específico? Vamos começar por partes, né? Não adianta a gente querer ir para o programa sem saber um algoritmo. Então, a gente já viu o que é ele, então vamos começar do começo. O algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema ou executar uma tarefa. Sendo um pouco mais preciso, né, agora uma definição mais formal, um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, para resolver um problema ou realizar algum objetivo. Então, por que tem que ser uma sequência finita? Se eu não falo para o computador que ele tem que parar, ele também não adivinha, porque lembra, ele só executa, ele não pensa na resposta. Então, ele vai tentar rodar para sempre, ok? Então, tem que falar para ele, para, porque nós conseguimos ver que está errado, o computador não. Lembre-se que ele só faz. Tem que ser bem definida, porque se você não coloca exatamente o que você quer de forma objetiva, ele também não consegue interpretar. Então, se ele não consegue interpretar, você tem que ser o mais objetivo possível. E não pode ser ambígua, justamente porque ele não tem esse poder de querer inferir o que você disse, né? Então, pensa, para nós humanos, às vezes é difícil, dada alguma frase, a gente entender qual era o significado dela realmente. Mas, dependendo do contexto, a gente consegue. Ou às vezes não também, fica aquela coisa estranha. O computador tem que estar certo. Tem que ser uma opção só. Não pode ter duas formas para ele ali quando você dá a tua instrução, né? Para a gente construir um algoritmo, né? Todo algoritmo ele vai ter que ter 3 qualidades. Cada passo do algoritmo deve ser uma instrução que possa ser realizada, ou seja, não adianta você pedir para ele fazer uma coisa que ele não é capaz, né? Então, aqui como exemplo a gente tem, se quem vai realizar a tarefa é uma pessoa, não posso dar a instrução para ela voar até alcançar a lâmpada queimada. É a mesma coisa. Você não vai falar para a pessoa, né? Você pede para ela trocar uma lâmpada para você, e aí você fala, em vez de você dar a escada para ela e falar, sobe na escada, ou sobe em algum outro lugar para trocar lâmpada, você fala, voa. Não dá, né? A mesma coisa para o computador. Se você pedir para ele fazer uma coisa que ele não é capaz, não vai funcionar de qualquer jeito, né? Então, você tem que ser muito bem pensado isso. O que eu sou capaz de fazer? A ordem dos passos deve ser precisamente determinada. Então, aqui, lembre-se, se você der uma sequência de passos errados para uma pessoa, ela não vai fazer, né? Ou ela pode até fazer para te desafiar, mas não vai fazer sentido nenhum. Então, por exemplo, se você quer que a pessoa troque uma lâmpada, ela precisa subir na escada.
Então, você tem que falar para ela subir e depois ela descer. Você não pode mandar ela descer da escada sendo que ela nem subiu. Não tem como você descer de um lugar que você não está em cima. A mesma coisa para o computador. Se você der a ordem para ele das coisas de forma errada, o resultado é errado, né? E o algoritmo deve ter fim. Então, novamente, ele não sabe a hora de parar. Se você não reforça isso, não vai parar nunca. Então, aqui um exemplo, uma instrução. Repita subir um degrau. Só que você não disse quando ele tem que parar. Você só mandou suba um degrau. Uma pessoa com a capacidade do computador iria tentar subir o degrau para sempre. Então, geralmente a gente fala suba até acabar a escada. Ou suba até alcançar determinada altura. Suba 3 degraus. Então, tem que ser muito bem estruturado. O computador, é claro que nesse caso, em algum momento acabaria a bateria, acabaria algo do tipo. Mas supondo que esteja na tomada, por exemplo, ele vai somar para sempre, vai tentar subir para sempre. Então, coloque em fim sempre. Vocês vão ver, na hora que a gente começar trabalhando com laço de repetição, que é onde esses problemas acontecem. Colocar um laço de uma condição de parada errada que acaba entrando em laço infinito, o computador ele demora muito e aí você fala, opa, tem algo errado, mas o que está errado? Provavelmente você não pediu para ele parar, né? E se você não pediu, ele vai rodar para sempre. Coisas importantes. O computador ele faz exatamente o que está escrito no programa, tá? Ele não vai avaliar se essa instrução é apropriada ou não. Se você mandar ele fazer uma coisa nada a ver, ele vai fazer. Se você falar exploda, explode, entendeu? Então, façam certo. Ele não vai fazer sentido. Ah, eu mandei calcular alguma coisa do jeito errado. Ele vai te dar uma resposta errada, claro, porque ele não vai parar para pensar se aquilo faz sentido, se o que você está falando está certo. Ele realmente não está nem aí. Simplesmente mandou eu fazer, eu estou fazendo. Então, tomem bastante cuidado. Aqui na disciplina, a gente não vai mexer com coisas muito complexas, né, que podem causar danos ao computador de vocês, mas conforme vocês forem... Mas vocês já conseguem ver, né, claro, que se vocês programarem errado, ele faz coisas erradas, e aí depois você olha e fala, nossa, mas era óbvio que não ia funcionar. É real, só que o computador não vai te avisar, né? E em alguns casos, né, conforme as coisas vão ficando mais complexas, você pode ter casos em que você pode sim prejudicar o teu computador. Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer as coisas. Então, quando a gente vai programar, o que a gente faz, né? Para executar um algoritmo, o computador ele utiliza estruturas e instruções para armazenamento e manipulação das informações. Ou seja, eu tenho um monte de informação. Eu tenho que manipular ela de alguma forma. Então, eu tenho que ter algum lugar para armazenar tudo isso, né? Porque para eu manipular eu tenho que saber onde está. E eu tenho que ter alguma estrutura adequada, né? Eu tenho que ter estruturas de controle para manipular o fluxo e da execução das instruções. Então, por exemplo, eu vou ter uma estrutura sequencial, que é siga exatamente o que está escrito aqui. Sempre. Ok. Ou eu tenho estruturas de seleção, que são condicionais. Então, eu digo, bom, se dada uma condição, você faz uma coisa ou outra. Então, eu preciso ter como controlar isso. Então, por exemplo, um exemplo de estrutura de condicional. Se o aluno tirou nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se não, está de saque ou reprovado. Ou, por exemplo, se eu fiz uma entrevista de estágio, eu tenho condições de ser aprovada. Se não, não há chances. E por aí vai. Nós temos também estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas são muito úteis. A gente vai utilizar bastante na disciplina, mas para vocês verem como que eu consigo reduzir a quantidade de linha de códigos para fazer a mesma ação. Então, por exemplo, você quer somar de 1 em 1 até alcançar 10. Você pode escrever 10 linhas de código e ir somando isso, ou você pode escrever 2 e ele soma para você automático, porque o processo de somar 1 sempre vai ser o mesmo. Ou, eu quero calcular as notas dos alunos da disciplina, a média final.
Eu não preciso escrever 60 vezes a mesma coisa. Eu faço uma vez só e vou depois executando. Então, por exemplo, o cálculo de média é igual para todos. Então, eu consigo escrever uma vez só e repetir para todos os alunos. E isso para muitas outras aplicações, né? Eu estou dando esse exemplo de nota porque fica mais próximo da disciplina, né? De algo mais palpável que vocês têm, mas serve para qualquer outra coisa, tá, pessoal? Para a gente poder utilizar, né, os nossos programas, a gente tem que ter os dados, né? Então, tudo é manipulação de dados a todo momento. E aí a gente vai classificar eles como dados de entrada, intermediários ou de saída. Os dados de entrada são as informações que a gente fornece para o computador. Então, o que eu preciso para começar, né? O que eu vou dar como entrada, como usuário, para poder manipular, né, para poder rodar meu programa. Temos os dados intermediários, que são gerados pelo computador durante a execução do programa. Não interessa como resultado final, mas ele é necessário para obter esse resultado final. Então, vamos supor o exemplo de média. Eu vou calcular uma média aritmética. Eu preciso, então, somar tudo, e depois que eu somo tudo, eu tenho que dividir pela quantidade, né, de atividades. A soma de tudo não me interessa, porque o meu resultado final é a média. Porém, se eu não somar tudo, eu não consigo dividir para ter o resultado final. Então, eu preciso desse dado no meio do caminho. E eu tenho o dado de saída, que é a informação de fato que o computador vai fornecer como resultado após manipular os dados de entrada. Então, é de fato o que eu espero que o meu programa dê como resposta. A gente vai usar tipos de dados básicos, né, aqui para manipulação, para construção dos nossos programas. E eles são divididos em numéricos, literais e lógicos. Numéricos são números que podem ser inteiros ou reais, né? Então, por exemplo, um valor inicial de investimento, taxa, período, notas, né? São valores que eu represento como tipo de dado numérico. Temos os literais, que são caracteres ou sequência de caracteres, e normalmente a gente vai utilizar eles entre aspas ou apóstrofo. Então, por exemplo, se eu quero colocar um nome de alguém, isso vai ser um literal. O endereço é um literal, então é um texto, né? E lógicos, eles assumem os valores de verdadeiro ou falso. Destrinchando agora, então aqui a gente vê os três grandes grupos, né, que é numeral, literal e lógico, mas agora a gente vê o que tem dentro de cada um deles, né? O numérico, ele pode ser inteiro ou real, e aí real a gente também chama ele de ponto flutuante. Inteiros são os números inteiros que vocês conhecem, né, normalmente, e que tipo de informação que eu represento com esse dado? Então, por exemplo, se eu quiser colocar a idade de alguém, eu coloco como número inteiro. Número de filhos é um número inteiro também, né? Ninguém tem 3 filhos e meio. 2 filhos, 2,3 filhos. Não tem como. E real são os números reais. Então, eu vou representar valores que podem ter casas decimais, né? Valores quebrados. Então, por exemplo, nota. Então, nota 9, 9,5. Saldo bancário, altura, peso, temperatura, esse tipo de informação. Eu posso usar um tipo, por exemplo, todo número inteiro também pode ser um número real, né? Se a gente coloca a casa decimal, 0, tá certo, ser 0,0 também. Mas não faz sentido a gente usar o tipo de dado errado. Então, como eu falei, número de filhos é do tipo inteiro. Eu posso colocar que eu tenho 0,0 filhos, que é um número real? Posso, tá correto. Mas não tá tão correto, né? Porque não faz sentido. Se eu permito colocar que eu tenho 0,0 filhos, a partir do momento que eu permito colocar essa casa decimal, eu permito também alguém colocar uma coisa errada. Então, colocar o 0,4 filhos ou 0,8 filhos, e aí o meu sistema está totalmente errado. Então, usem sempre o tipo numérico mais adequado, ok? O tipo de dados literal. A gente tem o caractere e a cadeia de caracteres. O caractere, ele é representado somente por um símbolo, né? E ele está entre apóstrofo. Então, aqui, como a gente tem como exemplo, né? Só um caractere mesmo.
Então, uma observação, se a gente tiver aqui, ó, apóstrofo 1, isso aqui significa o caractere 1, não o número 1, tá? Eu não posso fazer conta com isso. Isso aqui é como se fosse o texto 1, não o número 1. Exemplo de coisas que eu posso representar com caractere, como, por exemplo, eu posso ter uma variável que chama sexo, que eu quero colocar se é masculino ou feminino, e eu não quero escrever tudo isso. Posso colocar IMF, por exemplo. E nós temos o tipo cadeia de caracteres, que é quando eu tenho um agrupamento de caracteres, né? Então aqui, por exemplo, tem um nome, aqui tem uma data, separada por barra, e-mail e por aí vai. E aqui, novamente, eu tenho uma sequência de números, porém eu não tenho o número 1, 2, 3, 4. Eu tenho o texto 1, 2, 3, 4, tá? É uma cadeia de caracteres. E por fim, o tipo de dado lógico, ele assume dois valores, que é verdadeiro ou falso. E aí a gente pode representar por T, né, de true, ou F de false. Então são os dois tipos. Então, quando que eu uso isso? Então, por exemplo, eu quero aqui perguntar se uma idade é maior que 18. Então eu teria, por exemplo, 20 é maior que 18? Verdadeiro. 15 é maior que 18? Falso. Uma árvore pode ser derrubada? Verdadeiro. E aqui a árvore pode ser derrubada, gente, não é por questões de estar correto ou não, se é legalmente válido ou não, tá? É só se, tipo, é possível que ela caia? Sim, é possível. É correto eu fazer isso? Aí já é outra história. Mas ela pode sim ser derrubada, tá? Então, verdadeiro. Armazenamento dos dados. Então tá, eu tenho um monte de dado e agora o que eu faço com isso, né? Quais são os tipos que eu tenho? Eles podem ser constantes ou variáveis. Constante é um valor fixo que não se modifica durante a execução do programa. Então, é uma coisa que, independente do começo ao fim, não vai mudar. Por exemplo, o π. O π é 3,14 sempre. Não vai mudar. Não vai ser... Eu estou calculando a área da circunferência. Se o raio tiver valor 2, o π vale 3,14. Se tiver raio 10, o π também vale 3,14. Então, isso é uma constante. Eu posso ter as constantes universais, como essa, por exemplo, mas eu posso ter constante que é válida só para mim. Então, por exemplo, agora no segundo semestre de 2020, as aulas de introdução à computação são de segunda-feira, das 8 às 10. Então, isso é uma constante válida para nossa turma nesse semestre. Então, eu posso utilizar isso como uma constante nesse sistema. Para a turma do ano que vem, isso pode não ser verdade. Pode ser que as aulas deles sejam de terça. E aí a constante para eles, então, vai ser terça, não segunda, igual a nossa. Então, depende. Eu posso criar de acordo com a minha aplicação. Vamos supor que sempre para continuar alguma coisa no sistema, eu tenho que escrever tecle algo para continuar. E sempre vai ser isso? Então eu não preciso toda hora ficar escrevendo isso. É uma constante, eu coloco uma vez e o texto não vai ser alterado durante toda a execução do meu programa. Já a variável, ela representa informação cujos valores vão ser modificados ao longo do tempo. Ou seja, né, pode ser ao longo do tempo da vida mesmo, né, que nem, por exemplo, idade. A idade vai se modificar ao longo do tempo, mas pode ser durante a execução do programa, como, por exemplo, o cálculo de média. A cada atividade nova que vocês fazem, isso muda a média de vocês, né? Então, como, por exemplo, a idade aqui que eu falei, o peso não é constante, talvez, infelizmente, ou não, né? Depende. O nome, ele pode ser variável, então você pode escolher trocar seu nome, ou, sei lá, né? Quando casa pode colocar um nome, pode tirar um nome, então é uma coisa variável. E a gente também pode definir variável como um local onde um dado é armazenado. Então pense que a variável ela seria assim, como se você tivesse uma caixa com um nome e aí você guarda alguma coisa lá dentro. Então, por exemplo, você tem uma caixa de sapato e aí dentro você guarda o sapato de verdade. Aí do lado você tem uma caixa escrito chinelo. Aí você guarda o objeto chinelo lá dentro. Então é isso, a variável é o local onde você armazena e aí o conteúdo dela é o que está dentro, né? E aí ela tem que ter nome, tipo e valor. Ela tem que ter nome,
porque senão você não sabe depois o que está procurando. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um monte de caixa de sapato e aí você está procurando seu chinelo. E na sua caixa não está escrito chinelo. Você vai ter que abrir todas para olhar, né? Então, não tem como. O computador ele não tem essa opção de abrir todas. Ele tem que saber onde está certo. Então, você tem que ter o nome para você saber onde você tem que procurar. Tem que ter um tipo para você saber que tipo de operação você pode fazer com ela. Então, por exemplo, se você tem uma variável de tipo texto, né, tipo literal, e outra de tipo real, você não pode multiplicar uma pela outra, porque não dá para você fazer o texto vezes um número, né? Não tem como. Então, se você sabendo o tipo, você sabe que tipo de operação você pode realizar com ela. E o valor em si, né? Então, o que eu posso fazer com ela? Então, por exemplo, o exemplo da caixa. Você tem que ter o nome para saber o que você vai procurar. Você tem que ter o tipo, que é, por exemplo, caixa, que significa para você que você pode guardar coisas dentro. Diferente, por exemplo, de celular, que você não vai colocar alguma coisa fisicamente dentro. Você vai usar para instalar aplicativos, para fazer ligação. Mas a funcionalidade dele, o tipo de funcionalidade dele, é totalmente diferente do tipo de funcionalidade de uma caixa. Então você precisa saber, né? Você não vai tentar, nesse caso, colocar um sapato dentro de uma caixa. Se você não definisse o tipo, o computador tentaria. O sapato dentro do celular, por exemplo. Você não vai tentar guardar, porque não dá, né? O tipo não corresponde. Então, a gente sabe que isso é óbvio, né? A gente tem essas inferências, mas o computador não tem. Então, ele precisa do tipo. E o valor em si, né? Para o que você quer utilizar. Uma variável, então, ela tem que ter um nome, um identificador, que é o nome que a gente vai dar para poder manipular depois, né? Para saber onde que eu procuro. E o importante aqui em relação ao conteúdo é que o conteúdo dela é o valor atual da variável. Então, ela pode assumir diferentes valores durante o tempo. Só que ela só pode ter um valor por vez. Então, voltando na nossa caixa de sapato, a sua caixa de sapato cabe somente um sapato dentro. Mas você pode pôr qualquer sapato lá dentro. Você pode pôr um chinelo, um tênis, uma sapatilha, um salto, qualquer coisa. Uma sandália. Só que você não pode pôr um chinelo e um tênis ao mesmo tempo. Você tem que pôr a coisa separada. Então, ou é o chinelo, ou é a sandália, ou é o tênis. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, ele pode assumir valores diferentes? Pode, que seriam esses tipos de dados diferentes. Mas somente um por vez, ok? Lembrem-se disso. Então, aqui a gente tem um exemplo de constante versus variável. Quando que eu uso o quê, né? Então, aqui no exemplo eu quero calcular a área da circunferência. Então, eu tenho que área é igual a π vezes r. A minha área ela tem que ser variável. Por quê? Porque ela vai mudar de acordo com o valor do raio. Então, a área tem que ser uma variável. O raio também muda. Cada circunferência tem um raio, né? Então, eu tenho que possibilitar que isso seja variável. E o π é constante. Porque, independente de qual é o raio da circunferência, o π é o mesmo para todos. Então, isso aqui é constante. Então, pensa, vai mudar ao longo do programa? O π vai mudar ao longo do programa? Não. Então, ele pode ser constante. O raio vai mudar ao longo do programa? Ah, vai, eu posso uma hora querer uma circunferência de raio 2, outra hora querer uma circunferência de raio 10, de raio 7 e por aí vai. Então, isso tem que ser variável. E aí, consequentemente, a área vai mudar, né, de acordo com o raio que você coloca. Então, isso aqui também é variável. Sabendo que a gente tem quais são os dados, a gente precisa saber quais são as operações básicas que dá para fazer, né? Então, a gente precisa colocar o dado dentro da variável. Como que eu coloco esse dado dentro da variável? A gente tem os comandos de leitura, de atribuição e de escrita. O comando de leitura, ele vai ler um valor do teclado e armazenar esse valor que você digitou dentro da variável. O comando de atribuição, a gente vai utilizar, como por exemplo aqui, né? Então, eu atribuí a variável área o resultado do cálculo da multiplicação aqui. O comando de atribuição, né? Quer dizer. E aqui o comando de escrita, eu vou mostrar o valor da variável na tela, né? Fazendo uma operação de saída de dados. Então, aqui, por exemplo, eu quero mostrar na tela. Poderia fazer alguma outra coisa, né? Poderia
abrir uma imagem, poderia... Depende, né, do que é meu objetivo. Então, ok, dado que agora eu já sei fazer, já sei quais são os tipos de dados, já sei quais são os comandos que eu posso utilizar, eu tenho que fazer, e como que eu coloco as variáveis dentro, né? Eu já tenho como fazer um algoritmo. Lembrando, é um algoritmo, não um programa. Então, a gente já consegue resolver esses exercícios. Então, vamos lá. O primeiro faça o algoritmo de um programa que, dado 4 números inteiros, calcule a soma desses números. Eu vou fazer ele falando agora, mas depois eu faço para vocês ele escrito e entrego junto com o material na aula no Classroom. Então, quero fazer um algoritmo de um programa que, dado 4 números inteiros, calcule a soma desses números. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 4 variáveis para receber 4 números, né? E eu preciso de uma para guardar a soma de todos. Qual que é o algoritmo disso? Eu preciso ter, então, 5 variáveis no total, que é número 1, 2, 3 e 4, e a outra que é a soma. Eu preciso ler, então eu preciso pedir para o usuário quais são esses 4 números, então eu vou ler os 4 números. Vou somar os 4 números, vou atribuir a variável total, e depois vou colocar o resultado disso na tela. Pronto, isso é o algoritmo. Como eu escrevo isso em Python? Aí é outra história, mas primeiro é o algoritmo. Eu tendo feito o algoritmo, é muito fácil passar para Python. Então eu vou passar para vocês o algoritmo na entrega da aula, vocês guardem ele, entendam ele funcionando, e depois a gente vai aprender como converter ele para Python, e vocês vão ver que é muito simples, ok? O segundo, faça o algoritmo de um programa que, dado 3 notas, calcule a média aritmética entre elas. Então, bom, eu já sei que eu preciso de receber 3 coisas aqui, né? Então, tipo, nota 1, nota 2, nota 3. E eu preciso fazer a média, então eu preciso de algum outro lugar para guardar a média. Então, eu preciso de 4 variáveis, né? 3 para as notas e 1 para a média. Se eu preciso receber as 3 notas, então eu tenho que ter um ler, 3 notas, né? Que é receber nota 1, receber nota 2, receber nota 3. Aí eu faço aqui a média aritmética entre eles, atribuo a minha variável média e escrevo na tela. Então pronto, para eu calcular a média aritmética de 3 notas, eu tenho que saber quais são as 3 notas, fazer o cálculo da média e dar a resposta. Exercício 3. Faça o algoritmo de um programa que, dado o salário de um funcionário e o percentual de aumento, calcule o valor do aumento e o novo salário. Então, bom, eu preciso saber aqui qual que é o salário da pessoa e qual que é o percentual de aumento que eu quero que ela tenha. Então, eu preciso dessas duas variáveis, né? Uma para guardar o salário, uma para guardar o percentual. E eu preciso de outra para guardar o novo salário. Dessas 3 variáveis, eu preciso pedir 2 para o usuário me indicar, né? Então, eu preciso que alguém me fale qual que é o salário e qual que é o percentual de aumento. Assim que essa pessoa me falar, eu faço a conta, né, de multiplicação, que eu teria que pegar o percentual do aumento digitado vezes o salário e dividir isso por 100. E aí eu somo com o valor, e aí eu vou saber, né, quanto que isso deu do valor de aumento. E aí, para eu saber qual que é o salário final, eu somo esse resultado com o salário que eu já tenho. E escrevo o resultado na tela. Então, vocês estão vendo que é só lógica, eu não estou nem escrevendo para vocês não tentarem ir codificando. Então, é só pensar na lógica. Bom, eu preciso ter o salário, preciso ter a taxa, preciso ter algum lugar para guardar o novo salário. Para eu poder saber qual é o novo salário, eu preciso pedir para alguém me falar o salário atual e o percentual, e com o resto eu consigo fazer. E qual que é o resultado esperado? O novo salário. Então, isso é o algoritmo. A gente não está em nenhum momento fazendo Python aqui. A gente está só vendo a lógica. Quarto e último exercício, faça o algoritmo de um programa que calcule a área de um triângulo. A área de um triângulo, a gente sabe que ela é dada por base vezes a altura dividido por 2. Então, ok, no meu algoritmo eu sei que eu preciso de uma variável para ter a base, para guardar o valor da base, outra variável para guardar o valor da altura e uma para guardar a área. Dessas 3 variáveis que eu tenho, eu preciso que alguém me fale o valor de 2. Eu preciso que alguém me indique qual é o valor da base
eu preciso que alguém me indique qual é o valor da altura. Então, a partir do momento que eu li esses dois, né, através de um comando de entrada, eu faço a fórmula, que é só fazer área igual a base vezes a altura dividido por 2, e eu dou um comando de saída, que pode ser um escrever na tela, o resultado final da fórmula. Então, de uma forma muito simples, a gente pensou em alto nível, né, só falando aqui no caso, qual é o algoritmo para resolver. Então, vocês viram que em nenhum momento eu precisei escrever o algoritmo. Eu vou entregar para vocês, mas nesse primeiro momento foi para a gente ver que, bom, ok, eu sei resolver esses exercícios, eu sei o que eu preciso. Se tivesse, por exemplo, isso numa prova que não seja de programação, vocês saberiam resolver. Agora, só a dificuldade depois seria passar para Python. Mas, se você sabe resolver de um jeito normal, você também sabe resolver em Python. Só vai aprender a sintaxe depois. Então, é muito simples. A partir do momento que a gente sabe pensar o exercício, sabe construir a lógica. Então, por exemplo, eu não poderia falar para calcular a base vezes a altura, sendo que eu não sei qual é o valor da base vezes a altura. Então, ninguém chega e fala assim, ó, calcule para mim a área desse triângulo. E aí você fala, tá, mas qual é a base e a altura que você quer? Aí você fala, não, adivinha. Não tem como. Você precisa que a pessoa te fale qual é a base, qual é a altura. Aqui é a mesma coisa. Você só pode calcular se você tiver esses valores. Você só pode dar o resultado final se você tiver feito o cálculo. É a mesma coisa. Então, bom, gente, é isso. Os algoritmos desses exercícios vão estar disponíveis junto com os slides no Classroom. E aí a nossa próxima aula ela vai ser online. E para essa aula que foi assíncrona, não vai ter atividade de presença, né? Então, mas eu peço que vocês tenham assistido a aula, porque ela é essencial para a hora que a gente começar a programação. E aí na próxima aula a gente já entra com a parte específica de programação em Python. Então é isso. Até a próxima aula.